Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Cartão Verde. Divida com a gente a partir de agora as impressões sobre o seu time, que se bobear, vai pintar aí entre os nossos destaques. Ele foi o líder de um time dos anos 90 que o torcedor santista adora lembrar. Defendeu e treinou grandes equipes do nosso futebol. Comandou a seleção brasileira olímpica, mas não esquece os tempos de Botafogo de Ribeirão Preto. Alexandre Galo é o convidado de hoje do Cartão Verde. Olha, eu diria que para uma rodada ameaçada por essa coisa surreal de manter o Brasileirão rolando enquanto as seleções são convocadas e jogam as datas FIFA, até que ela deu caldo, hein? Difícil é saber o quanto essa realidade não foi responsável pelo que vimos acontecer em campo. Seja como for, não custa perguntar que Flamengo é esse, hein? E quanto um time jogando em bom nível não areja o nosso futebol, apesar de tudo. Uma rodada que escancarou também o momento do Cruzeiro, certa fragilidade do Santos, que bravamente segue como vice-líder. E se dá para perguntar que Flamengo é esse, dá para perguntar também que Bahia é esse. Temas muito apropriados para a conversa com o nosso convidado Alexandre Galo, que conhece a fundo o futebol e seus bastidores, sabe de seleção. O Cartão Verde hoje tem também a participação do jornalista do Estadão, Robson Morelli, e a clássica presença de Roberto Rivelino, que você está vendo aí, e do jornalista Vitor Birner, nossos titulares. Muito boa noite a todos. Galo, obrigado. Obrigado, Morelli. Eu confesso que quando eu estava escrevendo a escalada do programa, que é essa abertura, eu quase te chamei de xerife ali. Mas achei que era melhor deixar para lá e falar de um cara que realmente deixou saudade no torcedor santista, mas não só no santista, né, Galo? Não, obrigado pelo convite, é um prazer. Mas era meio xerife, não é? Não, na verdade, assim, você sabe que aquela época do Santos marcou porque o Santos tinha um time extremamente ofensivo, né? No auge daquele momento do Santos. Sempre, né? De 95. Então, alguém tinha que fazer esse trabalho. Então, do meio para frente, jogava, por exemplo, o Carlinhos, o Robert, Jameli, o Wagner e Giovani. Não tinha nenhum marcador. Então, sobrava exclusivamente para mim fazer esse trabalho que tinha que ser feito. E aí, eu marcava em função de estar toda hora tendo que combater, fazer falta, tomar cartão, enfim, mas... agradeço a Deus pela minha carreira, sem dúvida, eu acho que foi uma carreira, fui um jogador que sempre me esforcei muito pelos clubes onde passei, mas pude jogar um pouquinho mais depois da passagem pelo Santos, onde encontrei volantes parceiros que também dividiam comigo esse problema. Isso é importante, era cobrador de falta também, Riva. Mais ou menos. Mais ou menos? Exato, mas não, do lado do Rivelino, mais ou menos é uma honra. Mais ou menos tá bom. Do lado do Rivelino, não, que isso. Vida do Rivelino deu até pra aturar, né? A posição de xerife, né, no caso, que nem falou, o carregador de piano, naquela época também fala muito carregador. Mas é que tá, mas era um futebol agradável, né? Hoje, infelizmente, hoje, se você joga hoje, você tem mais dois do teu lado. São três. Eu ia falar exatamente isso. Que saudade de times que só tinham um volante. Antigamente era um volante, né? Um volante, um meia. O meia para a direita, o meia para a esquerda. E o futebol era bonito, porque eu tenho uma palavra que eu gosto de usar muito no futebol, Galo. Ocupação de espaço. Eu não preciso marcar, mas ocupar um espaço. Cada um ocupando espaço, voltando. Fecha o adversário. Claro que você, a característica daquela época do volante era mais o cara que roubava mais bola, que era Clodoaldo, era Dudu, um monte deles, Zé Mário. Tinha era aquele ladrão para a gente jogar, realmente. A função nossa. Mas essa ocupação de espaço que o Guardiola veio mostrar, que não precisa ter três volantes, não podia, nenhum volante às vezes ele tinha, e jogava e dominava totalmente o campo, ocupação de espaço. O Vitor Birner pode hoje em dia até com um pouco de ousadia até se ensaia um time com um volante só. Vou falar da nossa enquete de hoje, que é um duelo entre técnicos da nova geração. Dois deles vão parecer em vantagem porque estão envolvidos com a decisão da Copa do Brasil, mas de certa forma todos eles têm tido um papel relevante nesses últimos tempos, quando se viu alguma renovação no que diz respeito ao cargo de treinador. E aí, quem é que você contrataria? O Eduardo Barroca, do Botafogo, do Rio, o Rodrigo Santana, do Atlético Mineiro, o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, ou o Dair Helman, do Internacional? Votem, façam seus comentários a respeito, participem do programa com a gente, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Se for usado o Twitter, Jogo da Velha Cartão Verde, e fará assim uma tabelinha com a gente aqui. Vou deixar o Vitor Birner responder primeiro. Aquele que é o nosso treinador ou não? Ele é o coach. O amador, né? O profissional é o Galo, né? Boa noite a todos. Eu acho que eles têm algumas características diferentes. Quem tira mais do time dentro do que tem a oferecer é o Barroca, né? Se você perguntar para mim qual é o mais conservador deles, eu acho o Odair. O Rodrigo monta o time, eu gosto do jeito que ele monta o time, dentro do que pode. Mas se eu fosse contratar apesar de todos terem o que provar, pela diversidade de ideias de jogo, por saber jogar com a bola, sem a bola, e
porque está conseguindo lidar com uma série de desfalques, principalmente a perda do Renan Lodge. O que eu mais gosto é o Thiago Nunes. Acho que dos 4 é o que tem o melhor trabalho na temporada. Ó, antes de passar a bola para vocês de novo, o Thiago Nunes tem 75% dos votos. Depois o Odair com 18, o Barroca com 7 e o Rodrigo Santana com 8. Filosofia de jogo também, eu sou o Thiago. Mas é um pouco também, a gente pensou em enquete um pouco para explorar a sua experiência. Até você pode falar um pouco essa questão da Copa do Brasil realmente desequilibra a votação. É inevitável, né? Mas acho bacana, velho. Tem 39, 37 anos, 42, entendeu? É renovação mesmo, né, Galo? É um momento para isso, né? Eu trabalhei com o Rodrigo, né? Eu contratei o Rodrigo no Atlético. Você contratou ele? Então eu acompanhei bastante o trabalho dele na Sub-20 lá. É um treinador promissor, um cara inteligente e que tem uma boa relação com o grupo, né? Isso hoje conta bastante. Mas também eu gostaria de falar sobre o do Atlético Paranaense, que ele veio numa sequência pós-Fernando Diniz e pôde dar uma adaptação que eu acho que ficou muito a cara do futebol brasileiro. Porque eu entendo que a condição de posse de bola, 80%, isso não é futebol brasileiro, né? Aquela condução de bola muito lenta, isso não é. A gente cobra, às vezes, dos nossos times terem meias armadores, né? Então a gente via no jogo, às vezes, que ele pegou um time que vinha o meio e carimbava a bola no zagueiro e voltava no goleiro, ia no outro, vinha no meio de novo, voltava. Isso não é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é ser agressivo, a gente lembra dos meias Rivelino, Zico, Denner. Esses meias todos pegavam a bola e caiu para dentro, né? No palavreado realmente do futebol. Então eu acho que ele fez dessa posse de bola uma qualidade que o time passou a fazer uma transição mais rápida e passou a ser um time agressivo, que tem um pouco de posse de bola, que é 65%, 70% de posse de bola, mas chuta 15 vezes no gol, cruza 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro. Eu entendo que esse é o futebol brasileiro. Não aquele excesso de posse de bola, que eu acho que não é o nosso futebol. O excesso de posse de bola, às vezes, é enganoso, porque você toca muito para trás. A gente vê muito isso e a torcida percebe isso. É irritante você ficar tocando a bola ali atrás e não acontecer nada. E o adversário deixa você tocar a bola ali atrás. Se você fala de gerações importantes, como nós tivemos em 70 com o Rivelino, em 82, você não via, você via 65% de posse de bola até 70%, mas você via um Brasil agressivo. Uma vez jogando com a seleção sub-20, eu falei com o técnico da seleção principal dos Estados Unidos. E ele falou assim: Galo, vocês pararam de ser agressivos. Pois é. Esse excesso de posse de bola está matando o futebol de vocês. Isso é em 2013. Ele falando comigo num torneio que nós tivemos na Nike Friends em Sarasota, nos Estados Unidos. E é isso mesmo. Isso é a grande verdade. É isso mesmo. O teu voto era para quem, Morelli? O Thiago também. O Thiago também? Agora, eu queria ressaltar o Helman. Ele começou mal, ele teve um período muito ruim no Internacional e depois, de alguma forma, ele se sustentou e conseguiu ajeitar o time de modo a fazer desse time mais tempo no cargo. Um time competitivo. E é o que tem o melhor elenco dos 4. Mas eu lembro de torcedor atirando cadeira em vidraça do clube, do Internacional, quebrando tudo, e era com ele já no comando. Ele deu uma virada e eu acho isso interessante para destacar. De bola. O problema não é ter a bola. O problema é você ter a bola e não conseguir produzir algo com ela. Eu acho que essa é uma das ideias de jogo. Por exemplo, eu também não acho essa necessidade de um meia. O Jürgen Klopp, campeão da Europa, reverenciado, 97 pontos, 1 ponto atrás do City na sua temporada, ele fala: meu meia é a minha capacidade de roubar a bola no campo de ataque. Eu não tenho um meia clássico ali, ou seja, eu entendo o que você diz, assim, e eu também acho que o futebol tecnicamente era muito melhor antigamente, mas esse jogador ele não é mais essencial. Você pegar o City tem vários jogadores que criam, mas não tem o meia, né? Aquele cara que pensa o jogo e tal. O próprio Barcelona não tem o meia, né? E eu estou falando aqui dos times mais fortes, porque eu acho que essa questão da diminuição de espaço, né, e do jogo ser muito mais rápido e intenso, dificulta para esse atleta. E aí os volantes e os zagueiros, agora eles precisam construir as jogadas, porque eles são os caras que encontram um pouco mais de espaço. Então o futebol mudou. Gostem ou não do futebol atual, ele é um jogo diferente hoje, né? Que hoje você citou clubes importantes, mas que são referências nos seus países. Sim. E os adversários deles, efetivamente, estão sempre jogando extremamente fechados, porque são clubes de primeira grandeza. Agora, eu cito para você, na seleção mesmo, uma coisa que a gente notou: quanto mais posse de bola a gente tinha, menos chance de fazer gol, porque a gente armava o adversário sempre. E na seleção, você pegava equipes como Colômbia, como Uruguai, os jogadores são tão fortes e rápidos quanto os nossos. Então, o que eles
queriam que o Brasil tivesse uma posse de bola excessiva, parasse de fazer a transição mais rápida, porque aí a gente não conseguia agredir, quebrar as linhas deles. Mas aí é aquela coisa, quando você tem espaço, transição. Quando não tem espaço, bola e buscando constantemente o espaço para conseguir você vai olhar o scout e o cara acaba, como é que eu vou dizer, laureando o time pelo número de passes trocados quando não quer dizer nada. Meu voto vai pôr daí Helm, eu vou pedir a tabela aqui para a gente dar aquela passada geral, daí a gente faz justiça com outros dois caras que são da nova geração, mas ficaram fora, que é o Roger Machado e o Carille também, que acho que até mereciam, que a gente acabou separando por quem era realmente mais novo, vamos dizer assim. Mais novo, sim. Né? E aí aquele negócio, né? Ver o Botafogo em 10º lugar, cara, com tudo que o clube vem vivendo, é um negócio espantoso, né? E o Flamengo a gente vai falar isolado, vou pedir para rolar outra tela rapidinho para a gente falar, depois a gente vai ter que falar também. Aí acho que o destaque é o Cruzeiro, o Vasco que está voltando também a ficar numa zona meio desconfortável. O Fluminense vai ter que brigar, amanhã tem Fluminense e Palmeiras. E o Grêmio, né? Por mais que o Renato Gaúcho no final de semana tenha falado da vontade que ele tem de ser campeão brasileiro, vou te falar que tá... A vontade ele tem, só que ele não faz nada para isso porque ele larga o campeonato. Não sei quando diz que tem vontade, não está reconhecendo o abismo que tem para conseguir fazer um negócio. Nesse campeonato? O Grêmio não tem chance de ser campeão brasileiro. Fala, Morelli. Eu não diria assim com todas as letras, não. Porque até antes da Copa do Mundo a gente ouvia muito entrega a taça pro Palmeiras. A gente ouvia muito isso. Não. Entrega a taça pro Palmeiras naquele momento, rodadas. esperando a janela de transferências, o que vai acontecer nela, para saber se os patamares dos times mudavam. Então, no início do campeonato, falava assim, e no início do campeonato, o Palmeiras disparou. Aí teve a Copa América, a janela de transferências, o Flamengo trouxe só Gerson, 2 laterais de altíssimo nível, um zagueiro para resolver jogo do lado esquerdo e o treinador... Mas o Flamengo sempre esteve na briga. O Flamengo sempre esteve na briga. Eu acho o seguinte, eu acho difícil, mas não é impossível. O Grêmio ser campeão brasileiro? Não estou falando... Não, de chegar. Não, eu acho que subir na tabela bastante, tudo bem. Pode, eu acredito que possa subir. Claro, a distância é grande. Mas ainda você tem mais aí, quantas rodadas? 19, né? 20. Tem 20, né? Tem um turno inteiro, mais uma rodada. Não estou falando que vai ser campeão mais. Mas não, subir na tabela bem, eu até acho que vai subir. Porque, de repente, você faz uma sequência de 6, 7, 8 vitórias, de repente, os outros resultados. Porque hoje nós temos o Palmeiras, teoricamente, nós dávamos uma taça ao Palmeiras. Aí o Palmeiras caiu, aí foi o Santos que foi. Hoje é o Flamengo. Até porque o Grêmio se dividiu, priorizando outras 2 competições, ele tem mais 3 jogos fora do Campeonato Brasileiro só. Então, o sacrifício acabou. Certo. E deixa numa véspera de semifinal. Eu concordo com o Kubir, né? Assim, o Grêmio não olhou para o Campeonato Brasileiro. Há anos. Não olhou para o Campeonato Brasileiro. Né? Vou aproveitar e fazer só uma costura. Vamos chamar as imagens do Flamengo. A gente pode até falar do Flamengo, porque acho que o grande problema para o Grêmio... Tem a qualidade de entrar, tem uma pegada de fora, bate muito bem na bola. Tem uma maneira de armar, de meter as sempre bolas. Perto das jogadas. Me agrada muito esse jogador como segundo volante, que está jogando um futebol. O Coelho que foi embora, que todo mundo queria pôr. Nós tentamos contratá-lo no Atlético. Eu fui atrás dele porque ele foi meu jogador na seleção. Gerson. Eu fui tive conversando com o pai dele, com o representante. Quando ele estava no Fluminense ou já estava na Itália? Não, já estava na Itália. Tá. Ele foi meu jogador sul-americano e era um atleta que a gente queria muito contratar um segundo volante como ele, assim, porque eu vejo ele também como segundo volante. Ele jogava no Fluminense como um meia, mas ele não tem tanta mobilidade hoje para jogar como meia, mas ele colocando o jogo à sua frente, tem uma visão de jogo, uma leitura, um time de jogo, que ele é muito bom jogador. E a impressão que eu tenho é que a inclusão dele no time, quando ele chegou, realmente colocou o Flamengo, tem a questão dos laterais, sim, mas o Gerson está fazendo um papel ali que é... E você viu ali na área como é que ele... Tranquilo, né? Tranquilo, esperou o companheiro chegar. É outra cabeça. O que chama atenção, e aí, para muito pouco tempo de trabalho do português, é que ele perde 2 jogadores importantíssimos, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Promove o Reinier de 17 anos. Está tudo dando liga, né? E faz gol, né? E o moleque faz a movimentação que nem o outro. Você vê ele aparecendo na direita, na esquerda. O Flamengo não tem um centroavante de origem. O Gabriel inverte com ele. O Gerson encosta, complementa todos. Né? O apoio dos laterais é sincronizado. É óbvio que nenhum técnico tem controle amplo de quanto tempo demora para você acertar um time. Mas... o tempo do português, ainda mais levando-se em conta que ele teve pouco tempo, 3 semanas de treino e muita sequência de jogo domingo, quarta, 4 jogos decisivos, é impressionante. E ele deu uma declaração para a Globo, né, não sei se chegaram a ver, dizendo que o Flamengo ganharia a brincar
o Campeonato Português, que é um exagero, acho que disputa o título, sem nenhum problema, que ficaria entre os 6 times mais bem classificados da Premier League. Certamente tomaria um baile do City e do Liverpool. E o United não está certinho, mas tem jogadores bem melhores. O Tottenham é mais forte. O Arsenal, do meio campo para frente, é no mínimo do mesmo nível do Flamengo. A zaga, atrás, as laterais do Arsenal são piores, a zaga não sei. Mas a sexta colocação, você só sabe quando é testado em nível de dificuldade alto. Porque o Everton hoje era cogitável, sim. Ou seja, o Flamengo, além de virar manchete, fora, está elevando o patamar, e eu acho que com o tempo, de alguma forma, isso vai também obrigar os outros times a melhorarem. Porque o sarrafo sobe. E o esporte é assim. Quanto mais temos competitividade, mais quem quer chegar melhora. Esses exemplos positivos faz bem pro futebol. Ótimo. Faz bem pro futebol, faz bem pro futebol e o futebol melhor. E hoje você tem um campeonato brasileiro interessante. Tá bem, o nível técnico não é aquele que nós esperávamos. Mas eu acho que é interessante. Você ainda tem o mal ou bem, você tem 3, 4 times que podem lutar por um título. Mas acho que o Flamengo está diferente de tudo, viu, Riva? Diferente de tudo. Não, a questão é se vai manter, Riva. Se segurar esse padrão aí... Eu ia falar. Dependendo, pode também. Não é um time imbatível. É um time também. Mas vou sair na frente do Vitor aqui, vou citar o João Batista, falando que gosta mais do Thiago Nunes, tem um repertório maior. Agora o Barroca está tirando leite de pedra, escreve ele muito bem. Henrique Santini aqui com a gente, Edmilson Pepe, que fala: o futebol está muito chato e essa forma de só marcar, ter posse de bola e tal é irritante. Pergunta ao Riva se ele já teve que marcar alguém. Não marcava ninguém, ocupação de espaço. A Denise Tricolor fala: pô. Que me marcar, vai desculpar. A Denise Tricolor escreve: pô, a pauta é boa, mas queria saber a opinião de vocês sobre a liderança dos técnicos. Vocês consideram o Cuca um bom líder? É discutível isso. Pelo menos já teve problema muito vestiário. Por exemplo, ele quis mandar embora o Dudu, o Alexandre Matos não permitiu. Ele encostou o Felipe Melo. Teve um problema com o Felipe Melo. Que acabou depois se tornando um jogador muito importante para a equipe. Tudo bem que a ideia de jogo dele era diferente, né? Muito mais correria que o time... Do Filipão, o time corre bastante também, mas não vai marcar lá na frente, não é agressivo, essa coisa. Então responde para a Denise, a liderança não é o forte dele, é isso que quer dizer? Não, é relativo. O Pato até agora, ele teve não joga. Isso eu não estou entendendo. Isso aí é gozado. Essa discussão para depois. A gente vai chegar, vamos emendar, já que ele falou no Flamengo, vamos falar do Santos, vice-líder, recebeu o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, estava desfalcado, é verdade, mas o Atlético de olho na Copa do Brasil também não estava assim um furacão, não. Foi uma partida de ânimos exaltando. O São Paulo também botando uma pilha que às vezes eu acho que não precisa também, entendeu? A gente pega pouco no pé dele com relação a isso também, né? Essa é uma característica dele que está ficando marcante também. Todo jogo ele arruma alguma coisa para falar com o goleiro, com o treinador adversário. A opinião do André? Paulo André? André disse que o São Paulo está ofendendo qualquer jogador. Do Atlético está ofendendo. Mas aí também o árbitro tem que estar... Eu estou falando... Concordo. Botar uma ordem na casa. Claro, tem que botar o limite. Claro, tem que expulsar. Mas isso que eu estou falando, tem que ver, pô. Agora, como é que ele também pode estar ofendendo qualquer jogador? Isso aí eu acho que não é legal. Porque um xingamento ou outro, vocês sabem melhor do que eu, vai escapar. Mas constantemente... Tem sido uma constante. Jogador do outro time, não. Treinador, não. Jogador do outro time, não. Às vezes vira falar que aquele não dá pra tá, né? Não preciso falar o que é, mas não precisa nem ser direto, assim, vai ser... Ô, Vitor... Vai ficar xingando o jogador o tempo inteiro, aí não pode, né? Ô, Vitor, antigamente eu nem vi, nem olhava pro treinador, pô. O treinador também não tinha nada disso. Não havia esse eu xingava. Às vezes xingava, eu brigava com o Galo dentro do campo. E lá ele xingava, você não joga nada, aqueles papos pegajosos dentro do campo. Mas com o treinador não existia nada disso. Aqueles papos pegajosos dentro do campo. Papo que é normal. Isso é várias vezes. Né? Isso é normal. Mas acho que tem que ser feito esse registro e pouca gente fala disso, entendeu? E tem claramente uma rusga do Thiago Nunes com o Sampaoli. Eles já se cutucaram. O São Paulo, primeiro o Thiago no começo, criticando a vinda dos técnicos estrangeiros. O São Paulo sabe. Quem conhece o São Paulo entende que para ele vice-campeonato é ruim. Não importa se o Flamengo tem o melhor elenco e tal, ele quer ganhar, ele acha que pode ganhar. E ele está vendo que o título está escorrendo que nem água pelas mãos, não tem como segurar essa possibilidade. Está irritado com o futebol do time também. Deve estar irritado. O Thiago Nunes fala uma coisa na entrevista coletiva: os técnicos brasileiros estão acostumados a perderem jogadores para a seleção, né? Coisa que o São Paulo não está acostumado. Então fica essa coisa e de algum jeito vai para dentro do campo.
né? Eu acho que estava ultrapassando o limite. Mas não justifica. Eu acho que pode até ser esse histórico, mas não é só contra o Atlético Paranaense. Se for ver, o comportamento ele é igual em outros jogos. Nesse aí, encontrou um caldo ali e a coisa Mas será que ficou quando o Santos goleia e ganha bem, ele também faz isso? Não, mas aí todo mundo fica tranquilo, então, né? Ó, vem aí o Vitor Birner em mais uma edição do seu quadro, sempre muito didático e flertando com temas polêmicos. Veja só. Não recomendo que Leandro Voaden viaje rapidamente para o Pará. Né? Melhor dar uma ficada em outros lugares porque não vai ser bem-vindo. No primeiro lance, o que me incomoda? Se o árbitro marca a falta fora da área, o VAR tem direito de chamar para saber se foi fora ou dentro da área, caso tenha sido pênalti. Mas a partir do momento... E era o que ele tinha apontado, falta fora da área. A partir do momento que ele marcou o empurrão fora da área, o lance está parado. E ele não pode ir utilizar o VAR para, depois do lance parado, ver um toque por baixo e marcar o pênalti. Por quê? Porque ele parou a jogada antes. Seria como se ele marcasse o pênalti depois de dar um lateral, depois de marcar um tiro de meta. A bola não está em jogo. Se a bola não está em jogo, não pode ter infração. Ele pode até achar, se alguém agredisse, que ele vai dar o cartão. Tal. A jogada tinha sido parada e a jogada comprovadamente parada foi fora da área. O Atlético Paranaense tem todo o direito de reclamar. Esse lance ele inventou uma pós-falta que não existe no futebol. Vou repetir, ele marca o empurrão é claramente fora da área, a gente vê na repetição. Depois ele cogita o toque por baixo. Eu não vi nenhum dos dois. Ele cogita o toque por baixo. O toque por baixo acontece depois que ele parou a jogada. Não pode marcar. Ele apita duas vezes. Para mim, houve uma falta fora da área. Não, é justo só isso. Para mim, a falta dentro da área não. Ele perdeu o passe, perdeu a passada. E a Série C não tem VAR, então ficou ali com os olhos do VAR. O VAR estava extremamente bem posicionado. Em cima do lance. E o que me chama mais atenção é que o árbitro de vídeo desse jogo do Santos e Atlético Paranaense é o mesmo que naquela partida entre São Paulo e Grêmio não apontou o pênalti do Volpe. Ceará, né? Isso. Ele não apontou o pênalti, quer dizer... Vai entender qual é o critério. Eu não sei. Eu só sei que a gente consegue fazer o pior uso do VAR que podíamos imaginar. O problema não é o VAR em si. Pode discutir onde que o VAR tem que entrar ou não, mas é a operação do VAR, o despreparo do VAR. Por exemplo, a partir do retorno, do primeiro rodada do turno que vem, a gente vai ter finalmente acesso, graças à Premier League, que está dando um baile de como usar o VAR, a imagem que o árbitro está analisando. Aí eu me pergunto, por que não agora, se a imagem está à disposição? Eu seria contra, por exemplo, você acrescentar algo à regra. Mas não tivesse VAR, vamos começar a ter VAR agora. Sou contra. Espera começar o campeonato, vamos jogar o campeonato exatamente igual, mas é só mostrar a imagem. É só mostrar a imagem, não muda nada. Agora, falar em mostrar a imagem, né? Já que o Vitor Birner citou o jogo entre o Náutico e o Paysandu, empate no tempo normal, a gente falou, graças ao pênalti que o Vitor já dissecou, e aí disputa por pênaltis, a defesa do goleiro Jefferson foi a única da sequência, decretou a festa nos aflitos. Apaixonante, o Náutico, nós tivemos em 2012 uma campanha, acho que foi a melhor campanha do time de pontos corridos até 2012, no time do Nordeste, realmente fico muito feliz com esse acesso. Deixa eu fazer uma pergunta. E tem aqui o Davi Maratonista, que mandou uma mensagem pra gente via Instagram. Nunca lembro do futebol do Nordeste. Como não? Tá aí um pouco do Norte e do Nordeste. Tem Sampaio Correia, tem Sampaio Correia e o Bibi acabou de me falar Confiança. aqui que vai dando Juventude, tá decidindo outra vaga. Aí Confiança, né? 3 do Nordeste. Uma curiosidade. É possível mensurar quão mal a Arena Pernambuco fez aos times do estado? Porque os times são muito identificados com os seus estádios. O Náutico, então, a coisa do bairro ali é uma coisa quase argentina, assim, porque o bairro inteiro abraça a equipe, né? As cores, assim. Como fez mal a Arena Pernambuco para o futebol do estado? Extremamente mal. Eu vou te falar o porquê. É a única arena no Brasil que você não tem... O acesso é horrível. Se você joga 9h45 lá, acaba o jogo meia-noite, você consegue chegar em Recife às 3 horas da manhã. Então, criaram uma situação, um local onde você não consegue chegar, extremamente difícil para sair, para retornar à cidade. Então, quer dizer, ficou inviável o teu jogo lá, o torcedor acaba não indo em função dessa dificuldade. Então, jogos de grande volume lá não aconteciam como acontecem em todas as novas arenas do Brasil. Realmente, a logística que fizeram foi péssima, o acesso não existe. E o ano passado o Náutico caiu lá, né, pro Bragantino. O Náutico começou a jogar lá, fez um contrato longo com a Arena,
E quebrou esse contrato, eu acredito que deve estar na justiça ainda, e voltou para os aflitos porque era inviável jogar lá. E perde essa identificação, né? Totalmente. Perde essa identificação. O Munamassa escreve aqui, como diria o Vitor Bina, nessa pós-falta aí. É uma coisa nova no futebol. Cunhou um termo. A Sabrina Fernandes falando que foi na Arena Corinthians, a gente já vai chegar no Corinthians já. O Munamassa agora está do jeito que o Riva gosta, nivelado por cima, mas nem tanto, né, Riva? Nem tanto. Nem tanto. Não, mesmo. Tem uns clubes interessantes, mas nem tanto. Agora esse negócio do VAR que você falou, para todo mundo ver, e daí? O que muda? Muda porque eles têm... eu quero dizer que muda, porque as pessoas que estão lá... Fica mais difícil do juiz errar, porque eles vão ter... Como vai errar? Eles têm... Gostaria de acreditar nisso, né? Eles têm acesso a imagens algumas vezes que a gente não vê. Às vezes eles tomam decisões por ângulos que foram avaliados que a gente não vê. Então ele tem ali, por exemplo, sei lá, 9, 10 câmeras. A gente fala, pô, isso aqui não pode ter sido marcado. A gente vai saber qual foi a câmera que ele usou para marcar, para a gente poder discutir aquilo com um pouco mais de vazamento. O problema, o árbitro só vai... A decisão continua com ele. Riva, mas tem outro detalhe hoje, né? Do jeito que a gente está fazendo aqui... Não, o VAR para mim... Diante do fato em campo, você cria um vazio. Porque nem quem está no estádio sabe o que está sendo analisado e nem quem está acompanhando o jogo pela televisão sabe o que está sendo visto. O Pituca falou isso aqui pra gente. O Pituca falou isso aqui pra gente. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas se fosse bem analisado, não teria esse problema. Não, esse é o grande problema também. Esse é o problema. Mas eu acho que é uma adaptação ainda, né? Isso ainda vai demorar um tempo, mas eu acho que o VAR é uma coisa positiva pro futebol. Eu também acho que a atuação que está acontecendo no Brasil ainda ela é... O problema são os árbitros. Mas eu também acho, mas eu não achei que ia ser dessa maneira, Galo. Porque existem imagens que você às vezes está vendo e você tem ela muito clara. E o tempo que se demora para afirmar. Entende. Por exemplo, no jogo entre o Inter e Flamengo, o Inter estava complicando a vida do Flamengo. Vai lá e faz 1-0. Para o cara decidir se foi ou não foi gol, demora 5 minutos. Isso não existe. Cara, acaba com o jogo. Tem que ter um tempo limite. Acaba com o jogo. Tem que existir um tempo limite, não é possível. Já aproveitando aqui, roubando a bola do Vladir, o Benedito Lima está indignado aqui com o que aconteceu, como ele disse, com o nosso Papão, torcedor do Paysandu, e eu entendo plenamente a indignação dele. O Náutico não tem nada a ver com isso, mas a indignação dele é mais do que procedente. O Thiago Tag falando que está chegando atrasado, está adaptando ao novo horário do programa, mas chegou. Diane Fernandes elogiando a gente. O Esquinoff Futsal, fala aqui em Vila Maria, TDS ligados no programa. O Não Dê Ouvidos aos Nestos, obrigado pelo elogio. O Zé Cora, dizendo que esse VAR virou muleta para a arbitragem e vai demorar para termos algo desenvolvido no futebol brasileiro. E a Sabrina Fernandes fala que é uma vergonha que o juiz de primeira divisão marcaram um pênalti ridículo contra o Paysandu. Estamos à mercê de pessoas totalmente despreparadas na arbitragem na de São José dos Campos. Eu penso como ela. Bom, vamos falar do encontro entre dois times que o Galo, nosso convidado de hoje, defendeu, e se eu não estou enganado, na sequência. Botafogo e Atlético Mineiro. Os dois jogaram no Engenhão e deu Botafogo 2-1. A gente já falou do liderança. O que eu acho muito elogiável é que o Botafogo não paga seus salários. Os jogadores continuam jogando como se estivessem recebendo. Né? Não sei quais são as promessas da diretoria. Essa é boa. Porque não cuidado com o que você diz. Né? E o técnico ali, o Galo pode falar disso. O Barroca trabalhou muito tempo na base ali, deve ter uma boa relação. E como liderar jogadores que não recebem salário, como dar ordem para eles. É difícil, não é fácil. É bem difícil, o cara tem que ter uma relação extra. Ele com certeza ele deve ter, porque ele trabalhou muito tempo na base ali, deve conhecer muitos atletas. Mas o Riva sabe, não é fácil. Mas caras mais rodados como o Diego Souza, por exemplo, é difícil, imagino, se convencer de uma situação dessa. Difícil. Talvez até dependam menos, né? Tem uma carreira consolidada, mas é... Agora, o Botafogo tem um projeto, né? Da família Salles, que pode fazer um Botafogo um pouco mais grandioso. Talvez esse projeto segure também esse momento. Eu acredito que a SA é a saída do futebol brasileiro. Com a sociedade anônima entrar, o futebol brasileiro vai ter realmente saída. Enquanto nós não tivermos realmente uma responsabilidade fiscal, essa confusão que está acontecendo. Mas o projeto que está sendo encampado, que tem a SAF, na Sociedade Anônima do Futebol, ele precisa ter continuidade. Ele não pode, acho que você não pode adaptar modelos de empresas iguais às que tem aqui, porque corre o risco, por exemplo, de virem aventureiros, pegarem o clube para fazer alguma coisa que não deve. Eu acho que você precisa ter limites, eu concordo contigo plenamente. Algumas barreiras, e ferramentas de gestão, colocando limites ali, porque os clubes, as empresas querem investir no futebol. Só que a empresa não vai investir, por exemplo, o Botafogo tem uma dívida enorme, né, a maior dívida do futebol brasileiro, de 700, 800 milhões de reais. 700 milhões. Se precisar de 5 anos para se recuperar e de repente falar, eu vou investir no time de base, eu vou ter um técnico por tanto tempo, não dá para chegar ali 3, 4, 5 conselheiros que vão derrubar o presidente ali no movimento político e tirá-lo e derrubar o projeto. Se for profissional, a empresa fala, opa,
eu vou comprar. Entendeu? Então, eu concordo contigo, mas precisa ser um projeto muito bem trabalhado, por isso eu peço somente ao Rodrigo Maia que capriche no texto, né? Que faça um texto na verdade, se bem você coerente com a nossa garantia, né? necessidade. Você imaginar também pagar uma dívida desse tamanho que você está falando, mas também acho que a gente viu o Figueirense vivendo essa coisa também, teve essa vanguarda de tentar trilhar esse caminho, no final também naufragou. Você sabe que eu trabalhei na época do Figueirense, que tinha a sociedade, tinha uma SA, que era do Paulo Prisco Paraíso, e eu vou te falar, um dos clubes mais organizados que eu trabalhei. Na época. Aí ele romperam a gestão, e aí veio voltou o Figueirense e agora veio essa outra gestão. Eu estou acompanhando também Botafogo de Ribeirão Preto com o Adalberto lá, que era de São Paulo. Com o Gustavo Vieira de Oliveira. Com o Gustavo e tá a coisa. Vamos chegar lá, a gente vai falar de Botafogo também. Eu vou fazer só um registro. Nesse final de semana tivemos os jogos de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Segue de olho, eu vou entregar aqui que meu cartão vermelho vai para isso, porque ver aquele Santos e Ferroviária na Eurico Mursa no meio de semana, no comecinho da semana passada, foi duro. Pelo menos as meninas aí tiveram um gramado, não digo que bom, mas quase bom, né? A gente vai fazer um intervalo, na volta teremos o acervo do Riva, que hoje está, digamos, improvável. Vamos falar do jogo entre Internacional e São Paulo, do momento difícil e conturbado que vive o Cruzeiro, de Rogério Ceni, do Corinthians que empatou com o Ceará. Vamos dar uma passeada pela carreira do nosso convidado Alexandre Galo. É assunto que não acaba mais, hein? Juízo com esse controle na mão e até já. Ó, vou abrir o bloco aqui com o José Cora, que escreve e está sempre com a gente. Sempre se fala dos dirigentes, mas qual o papel dos comentaristas no estado atual do futebol brasileiro? Pô, José Cora, é um assunto... Comentar o futebol sem nenhum poder de decisão e muitas vezes sem nenhum poder de influência sobre qualquer tipo de decisão que os dirigentes tomam. Ó, aí com o cartão verde de volta, hora de passearmos pelo acervo do Riva, que hoje trará para vocês um momento para lá de raro, hein, na trajetória desse nosso camisa 10. E não é gol de placa, nada disso não que a gente vai ver. Reinaldo abriu para o Toninho, livre, falta, pênalti, aponta agora o árbitro Arnaldo César Coelho. Pênalti contra a Polônia cometido sobre Toninho Cerezo. O Toninho Cerezo está sentindo realmente muito ali, não se levantou. Aí o Brasil para a cobrança da penalidade máxima através de Roberto Rivelino. Partiu. Terceiro gol do Brasil contra a Polônia no Morumbi. Rivelino na cobrança de penalidade máxima. Amplia a vantagem brasileira. 3 Brasil, 0 Polônia. Não, deixa ele responder. O que te deu? Te intimaram ali? Porque, pra quem não sabe, Rivelino morre de medo de bater pênalti. Eu não gosto, eu nunca gostei. Quanto você bateu, Rivelino? A gente precisa procurar mais quantos no arquivo. Você bateu esse mais quantos? Mas nenhum. Acho que só esse? Eu bati um contra um torneio que teve em Ribeirão Preto, Botafogo, Comercial, Corinthians, não sei. Aí teve uma deu uma pancada, bateu na trave. Esse aí você bateu porque já estava 2-0, é isso? Não, estava 2-0 não, que ninguém quis bater o pênalti. Acho que eles armaram contra mim. Certeza. Pô, não, eu falava, né? Falei, todo mundo sai da bola. Sofreu, bate, não. Paulo César apertava, Reinaldo bate, Gil bate, que o Gil batia. Falei, pô, parece que falei, eu era o capitão, falei, vou ter que tomar atitude, né? Aí, você acha que você bateu bem? 2-0 mesmo, perder já tá ganhando. Você acha que você bateu bem? Não, deu uma pancada, a bola entrou. Deu no meio da bola. Veio por baixo do goleiro. Pegou, mas pelo menos foi forte. E era uma Polônia forte, né? Do Lato, Boniek, né? Ela tinha uma boa fase da seleção polonesa, né? Muito boa. Por falar em bater pênalti, dá só uma olhada no que a gente também achou no nosso arquivo e que diz respeito ao nosso convidado de hoje. E aí, como é que tá a memória, Galo? Puta, Botafogo, achei ainda, né? Botafogo. Santos. 8 de agosto de 1990. Ousado. Ele trocou, ele botou, invertiu o pé. Perdeu o pé mesmo. Meteu 3 dedos de pênalti. Eu batia com força também. E a saída... Você jogou no Juvenis com o Raí, no Botafogo? Joguei no Juvenis, toda a categoria de base, e depois joguei no São Paulo. Com o Raí depois da volta na França.
A gente com ele. A gente tem mais coisa de arquivo. Vamos falar do Internacional, recebeu o São Paulo no Beira-Rio, com o time praticamente reserva e venceu graças a um pênalti apontado com a ajuda do árbitro de vídeo quando a partida se encaminhava para o fim. São Paulo, depois de uma sequência de 5 vitórias, agora emendou essa daí de... Essa bola tem a E na direção. atual regra não é o pênalti marcável. No tempo de vocês não se marcaria. Ah, bom, mas eu tô falando hoje em dia, Não né, se Pedro? marca. Eu acho que essa bola... Porque o Hudson decidiu virar. Se você vê que ele põe o braço, mas se não pega no braço, batava o goleiro. Aí eu queria uma explicação de vocês dois. O São Paulo tomou um pênalti porque o jogador evitou de tomar uma bolada de frente na barreira. O que você faria se fosse o jogador com o técnico? Você, na verdade, você sempre fala, você sempre alerta. Como aquela que nós vimos do Igor Rabelo. É um volante, não, né? O Atlético tomou um gol de pênalti do Igor. Como é que faz uma situação dessa? Tem que tirar o braço, porque ele salta com a bola e salta com essa bola. Veio uma pancada e pegou nessa mão aqui, né? É porque ele virou de lado. Ele virou. Porque se ele está de frente, provavelmente com a mão na frente do corpo, o juiz não marca. Como está de lado, a bola está indo na trajetória em direção ao gol, então hoje se interpreta como pênalti. Como pênalti. Né? Então... É difícil. Mas, na verdade, o juiz, acho que o Riva tocou num ponto central, que o juiz tem que levar em consideração o destino da bola. Porque eu também acho que ia ser difícil pular ali e deixar o braço colado no corpo, até pelo movimento de pra cima. Eu sei, mas esse aqui... Esse era até do Atlético, eu tenho minhas dúvidas. Do Atlético, porque você vê que ele sobe, ele não... Agora, o Cuca deixou nas entrelinhas que a chegada do Daniel Alves e do Ranfran mudaram um pouco o padrão do time. Isso faz sentido, Gano? Eu acho que sim, são dois jogadores que vêm não só com um aspecto técnico de qualidade, mas com um nome que... Quando você está jogando num time, chegam dois jogadores desse nível que vem da Europa, os jogadores que estão ao lado, geralmente eles crescem o seu futebol, que melhora o ânimo da equipe. Então, acho que nesse ponto, acho que é muito positivo para o São Paulo. E eu, na verdade, vi a conversa de vocês no intervalo, vou entregar para todo mundo, que você estava falando do que o volante gosta. Que é na hora que o meia começa a chegar junto. Porque fala muito diz muito sobre sua posição, e a gente também tem um outro momento da sua carreira, então eu queria que você respondesse essa antes de eu chamar. Né? Não, na verdade, o volante ele sofre quando pega um meia que tem uma capacidade técnica e agressividade para vir para cima de você toda hora. Mesmo você marcando ele tanto de costas, se ele gira para um lado, gira para o outro e vem ser agressivo, ele se movimenta, vai num canto, vai no outro. O volante gosta de um meia que carimbe a bola para trás toda hora para que ele possa estar sempre respirando aí para jogar o seu futebol. Não tem como discutir, né? Seria bom demais. Não, que você olhou com uma cara e falou, pô, eu estava pensando na questão do São Paulo, porque os jogadores estão ficando demais no departamento médico. Eu não tenho conhecimento científico para fazer críticas à medicina, à fisioterapia, à fisiologia do São Paulo. Não posso falar nada sobre isso, mas ou as contusões do São Paulo são mais graves que as dos outros times, ou o São Paulo está demorando mais que os outros times para recuperar seus atletas e por isso também perde alguns pontos no campeonato e vai se afastando da parte de cima da tabela ou de alguma chance de disputar o título. Porque o Pato, por exemplo, o Pato tinha dores musculares. Aí ficou fora com dores musculares, não sai machucado do jogo contra o Santos. Aí foi para mialgia. Até agora não voltou. O Hernanes da mesma forma. O Hernanes também. O Pablo jogou o primeiro tempo contra o Palmeiras, logo depois da Copa América. Aí uma fatalidade, aí tem um lance ali que não é um lance de problema muscular. Era o melhor jogador do time naquele primeiro tempo, até agora não voltou. Jogou meio tempo depois da Copa América. O Toró, um jogador jovem, machuca, tem problema muscular, não volta. Aí cede o Antony para a seleção brasileira. Né? Eu tô falando só 5 de frente. Para não falar de outros jogadores. O São Paulo se o São Paulo não tem lesões mais sérias que os outros clubes, ele está perdendo o campeonato para si mesmo. Agora, o São Paulo estava descansado, o São Paulo pegou o Internacional com a cabeça na Copa do Brasil, pegou um estádio Beira-Rio que não tinha sua capacidade máxima de torcida, portanto não era um jogo tenso para o São Paulo. Sim. O São Paulo começou bem a partida, atacando, dando a impressão de que ia fazer o resultado e perdeu o terreno. O São Paulo errou muito nessa partida. Errou bastante. Agora, uma pergunta, Galo. Como é que você vê o Daniel como meio-campo? Lhe agrada? Como você já... Na verdade, eu acho que ele não tem assim mais a força para poder jogar de lateral. Hoje o lateral ele tem que fazer uma função. Ele jogava no Barcelona e o Barcelona jogava no campo do adversário o jogo todo. Então era um jogo fisicamente para ele muito tranquilo de jogar, né? Porque jogava no time protagonista da Europa
Paris Saint-Germain também, na Juventus, e a própria seleção que está sempre propondo o jogo contra todo mundo. Agora jogar um campeonato brasileiro, onde você tem essa logística que nós temos, a sequência de jogos que você tem, eu acho que ele não suportaria jogar na lateral com a idade que ele tem hoje. Então trazer um jogador com essa qualidade para o meio campo... Mas se você dá uma cobertura para ele, dá uma liberdade... Aí é uma escolha do treinador. Mas isso que eu tô falando, eu não vejo, até agora ele não me convence como... Mas eu acho que eles não vão jogar ali, ele está jogando ali porque está faltando... Porque os times tem muitos jogadores machucados. Meu palpite, tá? É uma impressão, aliás. Eu acho que o Juan Fran vai jogar ou como terceiro zagueiro, vindo fazer lateral pela direita, ou como lateral do lado direito, o Daniel vai jogar na frente e o Antony vai sair da equipe. Posso estar equivocado. Porque o Antony é um jogador que cisca um pouco, ele dá um passe a mais, um drible a mais. E o Cuca gosta de um time, como disse o Galo, bem vertical. Né? Então, até o Antony aprender, eu acho que a tendência o Cuca tirá-lo e usá-lo como opção na equipe quando todo mundo estiver disponível. Eu não acho que ele vai jogar por dentro. Mas eu gostaria de ver o Daniel jogando justamente com uma liberdade que ele tem na seleção, que ele é um homem surpresa. Aí ele tem um espaço que ali ele sabe fazer. Ele tem uma cobertura. Direita, né? E ele tem uma cobertura, então e essa qualidade ele tem. Quando ele chega naquele setor meio de ponta meia, ele põe da bola onde quer. Então jogar com 3 zagueiros pode até ser uma possibilidade. O Fran saindo para 3 zagueiros, sim. 3 zagueiros, joga ele do lado, o Reinaldo do outro. Mas não ele joga com certeza porque é o operário do mas, time. Vitor, ele não pode ser pegar o Fran pela direita e ele como ponta falsa. Eu não me agrada. Não é ponta, porque ele vem por dentro. Eu sei, querido, mas ele já tem uma marcação maior. Aí que eu estou falando. Eu acho que ele pode jogar com 3 zagueiros, concordo, 3 zagueiros. E ele sendo justamente que a seleção que dá essa liberdade que o Casemiro cobre ou faz aquela entrada... Não, mas se joga com 3 zagueiros, aí ele é o ala. Mas eu estou falando... Ô, Vitoria, o Jason aqui pergunta, alguém pode explicar por que o São Paulo insiste em jogar pelo meio e com o Hudson, Vitor Bueno e Tietê? O Vitor Bueno está sendo cobrado. Não? Também. Né? Jogador indicado pelo Cuca. Eu acho que tá no limite de começar a cobrar o Cuca. Muitas bolas contra o Inter. Falta ali... Né? Falta... A dinâmica, né? Apesar de ter participado bastante dessa ajuda ao sistema de marcação da direita, eu acho que está na hora de a gente começar a olhar um pouco para o Cuca, por dispensar o Igor Gomes, porque o São Paulo ainda não fez um jogo bom do início ao fim. Ele fez um baita elogio falando que o São Paulo tinha batido 80% do seu potencial contra o Santos, falou depois da entrevista coletiva no último jogo, não tinha batido 80%, porque o Santos teve mais chances que o São Paulo no primeiro tempo. Né? Eu acho que a entrada do Daniel Alves e do Juan Fran, elas mexem um pouco na dinâmica, mas elas não são responsáveis por uma queda de rendimento. O time não precisa ser reconstruído por isso. Eu acho que tem muito mais a ver com a perda de jogadores. A perda de jogadores pode ter a ver ou com a preparação física, com a demora de recuperação. Eu acho que o São Paulo tem que resolver coisas internas, como tem acontecido temporada após temporada. Então eu vou passar a onda para vocês da Denise Tricolor, que a gente até já citou aqui. Mas afinal, a gente pode ou não pode se iludir que no segundo turno, sem lesões, brigaremos pelo título ou pelo G4? Pelo título, não sei, porque o Flamengo está jogando mais. Se o Flamengo mantivesse esse padrão, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Era Flamengo. Essa questão. Daqui os próximos 3 anos. Se mantivesse padrão, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Se o São Paulo jogar o que pode com o elenco que tem, ele pode fazer ali uma fumaça, pode chegar lá em cima, quem sabe incomodar, quem sabe até brigar com o Palmeiras, que é outro time que tem mais potencial para ficar na parte de cima da tabela. O problema é que nós não vimos esse São Paulo junto ainda. Hernanes, Pato, Pablo, Daniel, Juan Fran. Nós não vimos esse time ainda. Anthony. A gente não sabe nem como o Cuca vai posicionar alguns jogadores. Eu fico imaginando o Galo de treinador, é um elenco bom para trabalhar. Só nessa sonoridade aí que o Morelli deu. E por falar em São Paulo, a gente vai relembrar, já tinha entregado aqui um outro momento da carreira do Galo, tem tricolor novo aí que nem imagina o que é. E é difícil também acreditar nessa imagem, o Galo, que alguém podia ser apresentado no São Paulo assim discretamente, sem né? Mas era assim, antigamente era assim, né? Não tinha muito... Isso é final dos anos 90, né? Começo... Isso é setembro de 1997. 97. E como é que você analisa? Porque tem muita cobrança do São Paulo por causa desse período todo. Aí, como é que você explica isso? É uma questão de planejamento. O que colocou o São Paulo tão questionado? Só para completar a sua pergunta, ele pegou uma fase tão ruim quanto essa para o São Paulo. Essa fase do São Paulo é a fase da reconstrução do estádio, né? Então foi uma fase financeiramente bastante difícil. Era o Bastos Neto, presidente, ou era o De Rey? Não, era o Casal De Rey. O Bastos Neto era em 98. Ele fala sempre que ele casou com o estádio na época, que ele pegou um casamento com o estádio. Que deixou vocês na roça. Não, o São Paulo sempre foi um clube que honrou com tudo, sempre um clube muito bom de se jogar, de muita organização nessa época, inclusive, é que vivia um momento de não ter esse aporte financeiro para fazer... A memória me trai, era o time do Marcos Adriano, do Matheus Capixaba, ou não é essa fase?
Não. Essa equipe de 97, 98, Márcio Santos, o Serginho... O Denilson ainda, que é Denilson, né? França, Dodô, Aristizábal, Carlos Miguel, Alexandre, eu, Fabiano... Essa 11 ali que faltava comprometimento, eu não vou nem falar. Ele falou do Ali, que estava sempre acima do peso, que é bom jogador. Esse casamento, a gente vê o casamento, é o Corinthians que casou com o seu estádio. Exatamente, é um momento difícil. Ô, Galo, e para continuar na tua carreira, a gente separou a seleção brasileira olímpica, né? Tá se preparando para o torneio pré-olímpico. A sede vai ser a Colômbia, o torneio será em janeiro. Colocará em jogo 2 vagas para Tóquio. O time é com o Alisson, goleiro, com o Fabinho, lateral direito, Marquinhos, o Wallace, Dória, o Wendel, Douglas Santos, o Rodrigo Caio, Rafael Alcântara, Lucas Silva, o Felipe Anderson, Luan, Talisca, Alisson, Timaço, e todos praticamente hoje viraram em alto nível. Nós somos 37 jogos sem nenhuma derrota. Ganhamos quase todas as competições que nós disputamos. Eu fiquei muito contente porque pude desenhar esse ciclo olímpico. Saí 11 meses antes da Olimpíada, mas eles tiveram que cumprir... O coração partido, imagino. Coração partido, sem dúvida que isso aí foi uma grande decepção na minha vida. Mas contente porque dos 15 atletas abaixo de 23 anos... Quando 13... você fala de decepção, você se sentiu traído, Galo? Bastante, sem dúvida, muito. Porque o trabalho vinha sendo... Fizemos 37 jogos sem nenhuma derrota e esse time basicamente era a base da equipe. O Ederson, goleiro, o Ederson foi até engraçado. Eu fui ver um jogador no Rio Ave, um centroavante, e cheguei lá assistindo o treino, o presidente do Rio Ave... tem um goleiro aí que tem idade olímpica de vocês, é o quarto goleiro nosso. Eu vou lá assistir esse goleiro, vou ver um treinamento do Ederson atrás do gol, aquela coisa bem realmente antiga. E passaram 2 convocações, acho que um goleiro machucou, que estava indo, eu vou levar aquele menino do Rio Ave. E o Ederson hoje é um goleiro reserva da nossa seleção. Então esses achados também foram importantes na Europa toda, que eu fiz um levantamento muito bacana. Então eu senti que o trabalho tinha que continuar. Infelizmente não aconteceu, mas fiquei muito feliz de ter sido um grãozinho de areia nesses 2 anos e meio e ter sido reconhecido por ter participado dessa medalha. Isso aí faz parte do futebol brasileiro. Claro. Tanto é que o Felipão ficou 35, 36 jogos sem perder. E foi campeão e foi mandado embora também. Ó, eu vou dar uma mandada aqui. A gente teve também na rodada de final de semana as vitórias do Fluminense e do CSA. A gente vai ver os 2 defesaças e o Muriel salvou lá, hein? O Fluê. Bom, vamos aproveitar e vamos dar uma geral em alguns acontecimentos do mundo esportivo nesse final de semana. Diante das arquibancadas pintadas de vermelho, a Ferrari esteve em casa no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado em Monza. Os pilotos da escuderia tiveram destinos bem diferentes durante a corrida. Sebastian Vettel largou em 4º, mas se envolveu num acidente e ainda recebeu uma punição, terminando em 13º. Já Charles Leclerc segurou os ataques de Hamilton e Bottas e conquistou a 2ª vitória da carreira, além de quebrar o jejum da Ferrari de 9 anos sem conquistas na Itália. O domingo também foi o dia das finais do Aberto de Tênis dos Estados Unidos. Rafael Nadal superou o russo Daniil Medvedev após 5 horas de jogo, 3-2. O espanhol agora coleciona 19 títulos de Grand Slam, um a menos que o recordista Roger Federer. Na disputa feminina, Bianca Andreescu, de apenas 19 anos, derrotou a veterana Serena Williams por 2-0. Além de ser a primeira canadense a ganhar um título dos 4 principais torneios de tênis do mundo, Bianca pulou do 15º para o 5º lugar do ranking depois da vitória contra Serena. E para fechar o nosso giro, basquete. Na manhã de hoje, o Brasil perdeu para os Estados Unidos e foi eliminado da Copa do Mundo disputada na China. Apesar de ter o maior pontuador da partida, Vitor Benite, com 21 pontos, a seleção sofreu com as expulsões do técnico Aleksandar Petrovic e de Leandrinho. Acabou derrotada por 89-73. Agora, o Brasil vai precisar disputar o pré-olímpico da modalidade para tentar uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio no ano que vem. Bom, as finais do tênis realmente muito bacanas e o Vitor vai explicar que a gente ficou com aquele bom sabor da vitória sobre a Grécia, mas caímos na real, né? A Grécia também não chega nas quartas de final. Se o Brasil não tivesse perdido a República Tcheca, estaria nas quartas de final. Se não tivesse passado do grupo, não disputaria nem o pré-olímpico mundial. Agora serão os seguintes, são 18 times que estão classificados, contando os que vão ser eliminados aí, que não vão diretamente, das 2 vagas para a América, as 2 vagas europeias, dos outros continentes. 6 serão convidados. Aí vamos ter o pré-olímpico que não tem não tem local definido. O Brasil, inclusive, pleiteia sediar o pré-olímpico. Pode ser no Brasil. Acontece um mês antes da Olimpíada, vai acontecer em junho do ano que vem, antes de ir para Tóquio. Vão ser divididos em
4 grupos de 6 seleções em cada, e a primeira apenas de cada grupo vai à Olimpíada. É difícil, mas o Brasil ali tem uma renovação, alguns bons jogadores, Didi Lousada, Iago, Caboclo, com os veteranos, quem sabe o Brasil consiga disputar mais uma Olimpíada. Bom, a chave esquentou no Cruzeiro, ainda temos que falar do Corinthians, do Palmeiras, tem muito cartão verde pela frente, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em menos de 2 minutos, até já. Logo depois do Cartão Verde, teremos o Jornal da Cultura. Como já virou tradição, faremos agora uma tabelinha nesta segunda com a Karen Bravo, que vai nos dizer quais os destaques da edição de hoje do Jornal. Tudo bem, Karen? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Vladir. Boa noite também aos convidados do Cartão Verde. Vamos às notícias de hoje. A Força-Tarefa da Lava Jato, em São Paulo, denunciou o ex-presidente Lula e o irmão dele, Frei Chico, por corrupção passiva. O presidente Jair Bolsonaro, que passou ontem por uma cirurgia, divulgou hoje um vídeo numa rede social em que aparece caminhando no corredor do hospital. Procuradores do Ministério Público Federal de 8 estados protestam contra a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê arrecadação de 150 bilhões de reais por ano com nova CPMF. Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da Cultura, que começa a partir das 9h15, logo após o Cartão Verde. E hoje teremos a presença dos filósofos Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella. Eu e a Ana Paula Couto estamos esperando por vocês. Que belo time, hein, Karen? Agora, posso contar para todo mundo aqui que você virou São Paulina de vez por causa da pressão da torcida local lá em casa? É verdade, Você já estava né? sofrendo bullying lá em casa porque não tinha muita definição. Tinha uma tendência, mas troquei minha tendência, agora sou São Paulina. Fiquei triste porque na minha estreia, como São Paulino, o São Paulo perdeu, né? Do Inter. Agora vamos ver se eu vou dar sorte com o CSA aí no final de semana. Boa sorte com a nova camisa, eu diria. Obrigada. Bom jornal daqui a pouco. Olha, os corintianos na bronca de novo, hein? O time do técnico Fábio Carille abriu 2-0 e acabou saindo de campo com um empate diante do Ceará, jogando em casa. Aí que o técnico corintiano, o que ele ouviu, na verdade, não foi nenhuma novidade para nós. E o que eu acho, se o Cássio fica... O Cássio tem 2... Eu vou pedir para a gente ter um gol separado, eu vou pedir para rodar e você pode ir. Para ser batida dessa maneira, tá no meio do arco ali. Tá no meio do arco. Mas ali deve ter pensado, o cara vai bater de direita, a bola vai sofrer aqui na marca do pênalti. Eu vou dar um soco aqui, aí eu digo para você, vai acabar o jogo. Eu digo para você, se tem um homem no primeiro pau, praticamente o garoto não ia meter, não ia bater drible. O jogador ali inibe a batida. Ele não ia bater. Mas ele falou sobre isso. Ele falou, viu o Cássio sair em outros 2 lances, que ele dava um passo antes de bater a bola. Não tinha ninguém, vou chutar ali, ver se alguém encosta ou se ela vai pro gol. E falcou o gol da golaço. Apesar que ele foi feliz demais. Ele viu a bola, entrou, pegou bem demais. Foi lindo. Você assinaria essa cobrança? Essa foi batida de Rivelino. Você assinaria essa cobrança? Assinaria, sem dúvida. Eu gosto do Pedro. Agora, mas eu acho que houve uma falha de colocação principalmente do Cássio. Para mim, o Cássio, ou então se tem um homem ali... Mas ele fez defesas importantes no jogo, hein? Não estou discutindo, mesmo quando o placar estava 0-0. Mas foi uma falha que não pode acontecer. Ele já estava no final do jogo. De posicionamento. Vamos passar por São Januário. Inclusive, tinha gente aqui em campo. da lista dos técnicos. É uma equipe que fora de campo também se organizou. É bem organizada. É uma das equipes que está organizada no Brasil. É verdade. E entendeu coisas que vão além do campo de jogo, que são importantes para trazer o torcedor. Ética no futebol, comportamento, questões sociais, tudo que faz o torcedor ter a sensação de pertencimento que está cada vez menor, né, hoje em dia. Iniciou com um ótimo trabalho do presidente que teve lá, o Marcelo Santana, né? E o Gilberto tem 9 gols. 9 gols. O Vitor Bi Ribeiro me canta aqui. Como tinha cantado também, a gente falou da Sub-23, estava 1-1 o placar do Brasil e Chile. No Pacaembu. Bom, vamos para o Cruzeiro, que foi atropelado, ou se deixou atropelar pelo Grêmio. O resultado em si gera um problema. À disposição. E faz certo estrategicamente, porque a direção precisa tomar uma decisão. A direção precisa abraçar ou o time ou o Rogério. Ou o time não. Se fosse o time, eu até entenderia. Não. Ou um pedaço do time. Essa é a grande questão. Ou o Rogério. Vamos escutar o Rogério, então. Porque claro. A gente tem uma parte talvez a mais impactante do que o Rogério disse depois de terminar a partida. Também faço parte de tudo isso, apesar de ter chegado recentemente, mas já são 3 semanas de trabalho.
E infelizmente, eu até me sinto envergonhado de vir aqui, para ser sério. Eu prefiro não dar entrevista para você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu papel. Então assim, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado. A única coisa que eu digo para você é que se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após um jogo para dar uma entrevista. Não podia. Bom, eu acho de tudo isso, eu acho mais Ele praticamente assim... colocado à disposição. Não, mas com tão pouco tempo, não sei se porque porque eu estava falando, eu acho que 3 jogos, quer dizer, pode acontecer uma situação dessa, mas eu acho que ela tem que ser tratada internamente. Porque se ele estivesse no clube há 2, 6 meses, há 1 ano, ele talvez, quando o treinador fala isso, é a última bala que ele tem lá no cartucho para tentar. Ele trouxe a última bala do cartucho para agora. Eu achei um pouco recente, gosto muito do Rogério, tentei a contratação dele ano passado para o Atlético. Porém, eu achei que faltou um pouquinho de experiência. Deixa eu só falar, a gente vai ter que olhar que a gente precisa mostrar o Palmeiras. Completa, Morelli. Mas ele vive desse resultado. O Rogério veio para São Paulo, não fez um bom trabalho, foi embora, fez um bom trabalho no Fortaleza e precisa desse resultado. Talvez ele tenha detectado. Não consigo mexer no Thiago. Mas vou te falar uma coisa. Então, ele é treinador, tira. Então, mas tem que ver até onde ele tem esse respaldo. Hoje ele está botando o cargo, então tira e peita. Tem de peitar, agora tem de peitar. Agora, na verdade, agora vai ter. Não precisava estar nessa fria, né? Não precisava estar nessa fria. E vamos para a estreia do Mano no Palmeiras aí, de virada e tudo. Mexeu, se o Vitor Biner quiser até... Tá muito a bola. Não, e é esperto para entender o momento, entender o que a torcida está esperando, de que maneira querem ver. O Mano, eu gosto muito do Mano. Fraterno. Nada contra. Vai usar o Felipe Melo amanhã? Amanhã tem Palmeiras e Flu, 9 da noite. Felipe Melo já cumpriu suspensão. Eu acho que sim. Acha que sim? Eu acho que sim. Ele jogou com o Ramires e Bruno Henrique nessa partida, a tendência é o Ramires sair. Mesmo com o Bruno Henrique não fazendo ainda grandes jogos, aí o Galo Riva entende disso. Ele não vai mexer nas lideranças do elenco, bater de frente agora. Não, mas completamente desnecessário. Mas o Felipe Melo vinha jogando bem. Ele tá colocando de volta o jogador mais importante para mim do Palmeiras, que é o Felipe Melo. O jogador tem passe na saída de bola também. Não, tem tudo. Tem liderança. Vitor, vou levantar a bola para você. Hora dos nossos cartões verdes e vermelhos de hoje. Segura aí, o Vitor Biner vai ver o vermelho dele. Então, o vermelho é para Leandro Voaden. Em Vitor, um trabalho praticamente um ano inteiro. E o verde, rapidinho? O verde, em homenagem a Roberto Rivelino. O gol olímpico? O gol olímpico, Riva. De Leandro Carvalho. Eu sabe por quê? Porque eu sei quem é o seu verde. Você sabe? Claro, tem raquete. Então, como você ia dar pro sujeito da raquete, porque eu te conheço... Mas eu te acompanho, Vitor. Eu vou dar o verde porque é o único gol olímpico bonito, que eu me lembro no Campeonato Brasileiro inteiro até agora. Fantástico, perfeito. Eu também vou, pelo contrário. Maravilhoso. Você não vai dar pro Nadal? Não, o Nadal já quantos vezes ele ganhou? Eu achei que você fosse dar pro Nadal. O Nadal é normal. Então, esse é o meu raciocínio. O Nadal, por mais que seja um feito muito maior que o gol olímpico, é mais um título impressionante do Nadal. O gol olímpico, o único do Campeonato Brasileiro até agora. Tão bonito que nem o gol. Já que a gente falou do jogo do Náutico, Juventude vai ganhando no Alfredo Jaconi 3-0 do Imperatriz, tinha sido 0-0, então vai passando o Juventude. Agora, fala, Morelli, você já deu... Não, completa, Riva, completa. Não, o meu vermelho, ninguém falou, mas vou falar. A seleção brasileira, o Tite novamente, leva um monte de jogadores, uma partida que não tem interesse nenhum, de que ele pode botar jogadores em campo para ver, para sentir esse tipo de jogador. Aí mexe aos 40 quase minutos, põe 3 jogadores que pegaram 2 vezes na bola e tocaram. Então eu não vejo a necessidade de tirar esses jogadores daqui para chegar lá e não ser aproveitado uma partida. Dá rodagem para eles, né, Riva? Dá rodagem. Manda o vermelho então, Riva, manda o vermelho. Manda o vermelho. É pro Tite, a seleção brasileira que jogou, meu Deus do céu. Quem me dá, Galo? Vai, sofrível. Eu vou ficar só com o verde, pode ser? Pode, cara. Eu vou dar o verde pelo acesso do Náutico. Apesar de que... Eu queria também juntar aqui. Eu acho que não só o Náutico, mas os 3 do Nordeste. Confiança, Sampaio Correia. O Náutico é um clube apaixonante e desejo toda a sorte para ele. Parabéns. E o meu vermelho vai para a seleção também, mas não para o Tite. Jogo meia-noite. Não dá. Jogo da seleção meia-noite. Amanhã o Brasil joga com o Peru meia-noite. Não dá. Eu acho que diante da importância do jogo é um bom horário. Não. Eu vou só completar com o meu... Ninguém vai me convencer que jogo meia-noite tá legal. Eu só queria ver o ibope desse jogo.
Não dá. Só para completar aqui o vermelho, o Edmilson Pepe falou assim, lembra que no feminino o Timão bateu o recorde mundial de vitórias, a gente já falou disso, tá jogando com o Flamengo, e detalhe, o ingresso é 1 quilo de alimentos, bem diferente do masculino, não é? Edmilson, e o meu vai para o futebol feminino, a partida que o Santos acabou eliminado pela Ferroviária, foi disputada no estádio de Eurico Mursa, me dói o coração falar disso, porque eu gosto demais da Portuguesa Santista, mas tinha tido uma partida do Sub-20 antes, uma chuva danada, o gramado estava impraticável, isso não é condição que se dê para as meninas disputarem um jogo tão importante de quartas de final de um campeonato brasileiro. Respondendo a nossa pesquisa, o FUNSP disse que o melhor técnico dos citados na pesquisa é o do Atlético Paranaense. O Sérgio Gonçalves cita o Sampaoli, que não estava na pesquisa. O Velho do Rio elogia o debate, obrigado pelo elogio. A Rita Han diz que o Mano Menezes deu muita sorte contra o Goiás. Fala que se o Flamengo continuar jogando assim, ninguém segura, e que jamais um jogador bateu na bola como o Roberto Rivelino. Rita Han sempre dando aquela alisada no nosso ponta, aqui à direita, não à esquerda. O senhor Navi Onigrati diz que, apesar do bom trabalho de ambos, o técnico preferido dele no campeonato é o Carille. O Jason Moruntri disse que o Mano achou a vitória, perguntou-se se achava a vitória que faltava ao Palmeiras. Acho que precisa de muito mais para agradar. E aí, cumprimentando todo mundo, o Muramasa, a Sabrina Fernandes, o professor Glaucio Antunes, os Quinoff Futsal, o Flávio Pedideus, aqui muita gente, aqui o Gianni Fernandes, o Thiago Taki, que já falei dele, Rita Ram mandando outra mensagem, todo mundo aqui que mandou os seus tweets, se não conseguir ler todos, a gente sempre fica devendo, que chegaram muitos hoje, Vladir. Galo, obrigado mais uma vez, a gente atropelou um pouco a questão da seleção, quer fazer alguma observação sobre a seleção do Tite, Galo? Gostou de ver o Neymar? Eu acho que o Neymar é um jogador importante, é importante ele voltar, achei que não jogou o que a gente espera dele, tem muito tempo parado. Eu acho que com o tempo a coisa deve andar, deve voltar a ter um bom futebol. E a gente torce para que a seleção cada vez mais possa evoluir para as próximas competições aí, ser uma boa equipe. E o que me chamou a atenção, Morelli, só para encerrar, é que eu concordo muito com a análise que o Galo acabou de fazer, acho que era uma coisa para ser um pouco cuidadoso, e aí você vê o Tite falando sobre o Neymar, aí enche a bola, parece que fez... Não sei se você viu o teor das declarações, mas é nesse sentido. Acho que foi um pouco de exagero, mas é o registro. Tô contigo nessa. Tá comigo? Precisa jogar com europeus. Os sul-americanos estão jogando bem, se impondo há algum tempo. Contra europeus, até com seleção mista da Inglaterra, com linha de 5 atrás, o Tite teve dificuldade. Seleções da Europa não têm datas, é uma coisa a se resolver. E aquele abraço fraternal no Neymar foi um exagero, né? E essa dificuldade existe realmente, né, Galo, de conseguir seleção da Europa para jogar, mas dá para dar um jeito, não dá? Data FIFA é difícil, mas eu acho que tem que forçar uma situação dessa. O Brasil só vai passar pelo teste, só fazer grandes jogos contra grandes seleções. Você não gostou nada no Neymar? Não, você estava ressabiado com ele, sem ritmo de jogo. É que tanto faz, Valdir. Sem ritmo. Acho não que tinha que estar lá jogar agora. mais jogo, que eu digo é o seguinte, tem as outras opções. Já conhece o Neymar, joga primeiro o Neymar, corre 45, vai sair, devagarzinho vai entrando no jogo. E tem a opção do Bruno Henrique arrebentando. Você tinha o Paquetá, vamos testar o Paquetá, você tem o Nery. Não tinha necessidade de deixar tanto tempo, isso aí também. De repente você não vê esses jogadores em campo para sentir o que pode acontecer com eles. Senhores, vamos nessa. Obrigado, Galo, mais uma vez. Obrigado, Morelli, Vitor Ernesto Birner, Roberto Rivelino, falou de seleção, tá falado. Hora de tocar a bola adiante, vem aí o Jornal da Cultura, na sequência o Roda Viva, e a gente se despede com cenas que fazem parte da 10ª edição do Cinefute. Mais informações vocês terão no endereço aí na tela. É um festival que tem o futebol como eixo central e que será aberto em São Paulo nesta quinta, com a exibição de um documentário sobre os trabalhadores da Copa do Catar. E veja, uma homenagem ao Cartão Verde. Uma honra nossa. Se estiver em São Paulo e quiser participar desse momento com a gente, será no Museu do Futebol às 8h30 da noite. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela companhia. Juízo, torcida brasileira. Aquele abraço. Contra o goleiro e a bola sobra estirada.
esquerda, defesa ainda o lateral para o domínio.